Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Capítulo 60. Duas opções: crer ou não crer. Depois da ressurreição de Cristo, os cristãos saíram como testemunhas. Atos 1:8, Atos 2:32, Atos 3:15, Atos 4:33, Atos 5:32. E muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4. Aquelas 5.000 pessoas exerceram o direito de escolher e optaram crer nas boas novas, quando tiveram a oportunidade de ouvi-las. Os indivíduos não se tornaram crentes porque alguém derrotou pela intercessão os principados e as potestades das trevas que os dominavam. Não há dúvida de que os crentes da primeira igreja cristã oravam e intercediam, Atos 4, do 24 ao 31. Mas a oração deles era objetiva. Eles clamavam por ousadia para falar a palavra do Evangelho. Versículo 29. Eles não só oravam, mas também anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 31, parte B. Entre os não crentes. Respostas ao testemunho de Cristo. Filipe entrou em uma cidade de Samaria e falou publicamente às pessoas sobre Cristo. Sua mensagem evidentemente teve livre curso, segundo Tessalonicenses 3:1, na cidade. Imagino que os apóstolos e os cristãos em Jerusalém estavam de joelhos orando para que o testemunho de Filipe fosse desimpedido. Os cristãos tinham sido dispersos por causa da grande perseguição e iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, 1 e 4. Filipe era um desses que foi para Samaria. O povo de lá creu na pregação de Filipe concernente ao reino de Deus e ao nome de Jesus. Atos 8:12. Os seguidores de Cristo não ficaram somente no cenáculo lutando contra os principados, as potestades e dominadores das trevas que pairavam sobre Samaria ou derrubando as fortalezas do diabo naquela cidade. Para libertar os cativos de Satanás em Samaria, a mensagem e o testemunho do Evangelho tiveram de chegar até eles. Os samaritanos exerceram o direito de escolher e creram na palavra. Satanás não pôde impedi-los. Seu poder foi então invalidado diante da verdade do Evangelho. Isso acontece ainda hoje. Alguns creram, outros não. Paulo foi para Tessalônica anunciar Cristo. Eles de bom grado receberam a palavra, de sorte que creram muitos deles. Atos 17, 11 parte B e 12 parte A. Somente a oração em Jerusalém não teria causado esse resultado. Um crente precisava ir e apresentar o Evangelho àquele povo. Satanás, então, não podia impedir as pessoas de escolherem Cristo ao ouvirem as boas novas. Elas creram, foram libertadas e o Evangelho fez sua obra. Esse mesmo apóstolo viajou para Atenas e foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Atos 18:5. No entanto, ele não pôde prevalecer contra a vontade das pessoas. Lá eles resistiram e blasfemaram contra o testemunho de Paulo, e por isso ele foi embora. Os cristãos não podem impor que Deus liberte aquele que escolhe não crer no Pai. Demônios, anjos e pessoas, todos têm sua liberdade de escolha. Paulo foi a uma casa testemunhar de Cristo. Ali Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos 18:8. Ao testemunhar de Jesus em outra cidade, as palavras de Paulo foram rejeitadas e ele não tinha poder de impor as bênçãos de Deus contra a vontade deles. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retirou-se deles. Atos 19:9. Foi tudo o que pôde fazer. Eles escolheram rejeitar Cristo. Nos lugares onde esse servo de Deus apresentou o Evangelho e as pessoas creram, veio salvação. Mas onde eles rejeitaram a palavra, ele retirou-se. A intercessão não podia obrigar os indivíduos a mudarem contra a própria vontade. Logo após ter sido rejeitado, Paulo testemunhou para outras pessoas.
e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Atos 19, 18. Outro verso da Bíblia diz que alguns criam no que se diziam, mas outros não criam. Atos 28, 24. Foi o que Jesus disse que aconteceria. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Enquanto Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar, antes de sua execução, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus. E alguns criam no que se diziam, mas outros não criam. Atos 28, 23, parte B e 24. Foi assim que a igreja começou. Nada mudou. Oração deve ser acompanhada de ação. Os não crentes são salvos quando os cristãos levam a mensagem do Evangelho ao território do inimigo, fazendo com que o maior número possível de pessoas ouça, persuadindo-as como Paulo fez. Atos 19:8 e Atos 28:23. Foi assim que a igreja começou. Nada mudou. Oração deve ser acompanhada de ação. Os não crentes são salvos quando os cristãos levam a mensagem do Evangelho ao território do inimigo, fazendo com que o maior número possível de pessoas ouça, persuadindo-as como Paulo fez a respeito de Cristo. Atos 19:8 e Atos 28:23. E fazendo duas pequenas correções neste capítulo, nota do tradutor. O versículo usado pelo autor refere-se às respostas das pessoas de Bereia, não de Tessalônica. E o texto em referência relata algo acontecido em Corinto, não em Atenas. Só essa observação aí. Foi 2 erros de citações. A resposta está certa, porém a cidade que o autor cita está errada. Quando ele fala da Tessalônica, é Bereia. E quando o autor fala de Atenas, foi acontecido em Corinto. A ideia não muda, somente a cidade, que houve um pequeno erro, e o tradutor do livro corrigiu aqui. Capítulo 61. Oração vitoriosa. Para Daisy e eu, foi necessário mais de 1 ano para reformularmos nossa vida de oração, depois que entendemos a derrota de Satanás. Devido à maneira tradicional de orarmos, nós nos víamos orando e pedindo bênçãos que o Senhor já nos havia prometido e suprido. Foi difícil adaptar nossas orações aos fatos da redenção. Percebemos que não precisávamos interceder para Deus cumprir suas promessas, nem nos dar bênçãos ou dons que Ele mesmo já tinha oferecido. Então, pelo que devíamos orar? Debatíamos diante das tradições inconsistentes para nos adaptar aos fatos bíblicos da salvação. Intimidade com Deus. Quando nos apossamos da fé e lemos a palavra de Deus, tivemos de conformar nossa intercessão ao que tínhamos aprendido. Não tínhamos mais de implorar e insistir por bênçãos que já foram providenciadas. A partir do momento em que mudamos nossa insistência para ações de graça, descobrimos uma profundidade muito maior no clamor que nunca havíamos experimentado antes. Percebemos que interceder não é implorar ou insistir diante de Deus por seu favor divino. Oração e súplica é extrair vida da presença de Deus. É ter comunhão com o Pai. É harmonizar nossos planos com os dele. É meditar no que a palavra de Deus diz sobre nossas ideias e conformar nossos conceitos a ela. É sintonizar nosso espírito e nossas emoções ao Espírito Santo e à palavra. É derramar o nosso coração diante dele. É harmonizar o nosso amor com o seu amor para testemunhar a um mundo desesperado e confuso. É adorá-lo por tudo o que ele é e por tudo o que tem providenciado para a humanidade. É agradecer por seus dons e por nosso chamado. É ponderar sobre sua atitude para com as pessoas. É ajustar nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções e nossos planos a ele. É absorver fé, esperança e amor de sua pessoa, adorando-o em comunhão. É beber de seu espírito. É uma comunhão bidirecional, derramando nossos pensamentos e sonhos diante dele. E então recebendo a resposta pela sua palavra e pelo seu espírito. É pedir pelas necessidades dos irmãos e pelos líderes. É receber direção do Pai e sabedoria para testemunhar de Cristo a outros, de forma efetiva.
é muito mais do que implorar pelo favor de Deus. É ter vida com Ele agora. Preparação em oração. Antes de penetrar no território de Satanás com a mensagem e o testemunho do Evangelho, preparamos-nos pela oração e intercessão, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, segundo Tessalonicenses 3:1, e possamos apresentar as boas novas de maneira convincente, para que seja recebida pelas pessoas. Condicionamos nosso espírito para um ministério efetivo por meio da oração, meditação na palavra, refletindo sobre os planos de Deus e reavaliando seus objetivos, lembrando-se da vitória de Jesus sobre Satanás, sentindo o poder do Espírito Santo em nossa vida, até que sentimos a confiança no fato de que o nosso testemunho do Evangelho será o poder capaz de tirar os cativos das garras de Satanás. Compartilhamos as boas novas com fé e coragem, esperança e amor, sabendo que transmitimos a pessoa e o Espírito de Jesus entre os prisioneiros de Satanás, com a mesma unção que estava sobre o próprio Cristo. Lucas 4,18. Como Paulo, sabemos que alguns crerão e outros não, mas oramos por essas pessoas e intercedemos diante do Senhor, consagrando nossos vasos a Ele, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6,3. Oramos, intercedemos, gastamos tempo meditando sobre o nosso chamado, nossa posição, nosso poder, nossos direitos, nossa comissão e as razões da nossa fé. Entramos no terreno do inimigo com o pleno conhecimento de quem somos, rejeitamos qualquer tática enganadora dele, a qual nos difame ou contradiga as verdades redentoras, e resistimos a ela. Essa é a maneira de combatermos o bom combate da fé. Apresentando a mensagem do Evangelho de Cristo para indivíduos ou multidões, lutamos contra os principados e potestades e dominadores das trevas deste mundo, e em todo lugar onde alguém crê, as fortalezas de Satanás são derrubadas. Dessa forma, os cativos são libertados do poder das trevas e transportados para o reino do nosso Deus. Colossenses 1,13. Essa é a missão da igreja, corporativamente e de cada cristão individualmente. Cristo dá-nos a vitória. 1 Coríntios 15:57. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Conquistamos a vitória sobre o poder e o engano de Satanás em todo lugar onde persuadimos as pessoas a ouvirem a mensagem de Cristo e a crerem nela. 2 Coríntios 5:11 e Gálatas 1:10. Agora, concentremo-nos em outro conceito de oração que ignora a vitória de Cristo sobre Satanás. São cristãos supondo que devem lutar contra principados, potestades e dominadores das trevas dentro da igreja, entre os crentes no corpo de Cristo, e achando que devem expulsar espíritos malignos de outros cristãos. Essa perspectiva de ministério espiritual é contrária ao Evangelho e demonstra falta de conhecimento sobre a salvação.